Bom dia a todos. O meu nome é Verônica Torres. Sou aluna do 11º período do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa. Sou interna de Pediatria e hoje eu vou falar um pouco de dermatoses parasitárias na infância, ou ectoparasitoses, e utilizei como referência o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. As doenças que eu irei abordar serão escabiose, pediculose, larva migrans cutânea, miíase e tungíase. Essas doenças são bem comuns na faixa etária pediátrica e elas têm um diagnóstico eminentemente clínico e o manejo é ambulatorial, na maioria dos casos. Então é muito importante que os médicos generalistas saibam conduzir essas doenças. Eu irei começar falando da escabiose, conhecida popularmente como sarna. Essa doença tem como agente etiológico a espécie de artrópode Sarcoptes scabiei, variedade hominis. A transmissão é feita pelo contato direto pele a pele com uma pessoa infectada, por roupas ou outros fômites, mas o mais comum é que seja pelo contato direto pele a pele. Nesse contato, a fêmea do parasita irá penetrar na epiderme e lá irá depositar os seus ovos. Ela é uma doença mais comum em regiões rurais e de baixa renda e também é mais comum em pacientes com imunodeficiência primária, HIV e síndrome de Down. Em relação às manifestações clínicas, o início é insidioso e as lesões podem ser bem diversificadas. Pode haver a presença de pápulas eritematosas, de vesículas, de nódulos. É bem comum a presença dos túneis, que são formados quando a fêmea penetra na epiderme. O prurido é bem intenso e é causado por uma reação de hipersensibilidade aos parasitas e suas fezes, e é um prurido que se intensifica principalmente à noite. Podem haver sinais de escoriações, que podem alterar o aspecto das lesões. Pode também haver uma infecção secundária com formação de pústulas. Em relação aos lactentes, escolares e adolescentes, existem algumas considerações. Nos lactentes, as lesões costumam ser extensas e disseminadas e é comum o acometimento das regiões palmar e plantar. E pode haver acometimento de face e couro cabeludo. Em relação aos escolares e adolescentes, os locais mais acometidos são os espaços interdigitais, as axilas, os punhos, a região glútea e genital. E o túnel, que é bem característico da doença no adulto, é raro ser encontrado nas crianças. O diagnóstico é clínico, sendo realizado através da anamnese e exame físico do paciente. Caso haja alguma dúvida diagnóstica, pode ser realizado o exame microscópico do raspado das escamas das lesões e espera-se encontrar nesse material a presença dos ovos e ou fezes do parasita. Os principais diagnósticos diferenciais da escabiose são a dermatite atópica, dermatite de contato, exantemas virais e a acropustulose da infância nos lactentes. A escabiose norueguesa, ou escabiose crostosa, é uma variante da escabiose pouco comum. Ela acomete mais pacientes imunodeprimidos, pacientes com síndrome de Down, desnutridos ou prematuros. Ela é caracterizada por pápulas eritematosas e pela presença de hiperqueratose, mais acentuada nas palmas e plantas. Ela é altamente contagiosa devido ao grande número de parasitas e possui uma pior resposta ao tratamento medicamentoso. Em relação ao tratamento, nas crianças menores de 2 meses, a preferência é pelo tratamento tópico, com uso de enxofre precipitado a 10%, na forma de creme, e ele deve ser aplicado uma vez ao dia, à noite, por 3 dias e repetir o mesmo esquema após 7 dias. Ele é um produto que deve ser manipulado em farmácias de manipulação. Em crianças maiores de 2 meses de idade e com menos de 15 kg de peso, a medicação indicada é a permetrina, loção, a 5%, deve ser aplicada no corpo após o banho uma vez ao dia, à noite. Deixa agir por 8 a 12 horas, enxágua e reaplica após 7 dias. Também pode ser utilizada a deltametrina, loção, devendo ser aplicada no corpo uma vez ao dia durante 5 dias. Em crianças com mais de 5 anos de idade e mais de 15 kg de peso, pode ser optado pela via oral para o tratamento.
com o uso da ivermectina, 200 microgramas por quilo de peso. E se for utilizada a ivermectina de 6 miligramas, deve ser calculada pelo peso da criança. Eu considerei uma criança com 20 quilos, então ela teria que tomar meio comprimido em dose única e repetir após 15 dias. Caso haja prurido muito intenso, pode ser feito o uso de antihistamínicos também. Eu coloquei como exemplo a hidroxizina, xarope, 2 miligramas por ml, calculando também para uma criança com 20 quilos, ela tomaria 7 ml de 8 em 8 horas por 5 dias. Além do tratamento medicamentoso, devem ser feitas orientações gerais para a família, como lavar as roupas com água quente, expor ao sol e passar ferro quente nas roupas, tratar os familiares independentemente de sintomas, devido ao fato de ser uma doença muito contagiosa, e informar os familiares sobre a possível continuação do prurido por algum tempo após o tratamento para evitar o uso excessivo das medicações escabicidas. O prurido ele costuma permanecer mesmo após o tratamento por alguns dias. O nódulo escabiótico consiste em uma reação imunológica de hipersensibilidade aos resíduos ou antígenos do parasita que ocorrem após o tratamento. Ele é um nódulo eritematoso e intensamente pruriginoso. Ele pode estar localizado em qualquer parte do corpo, mas tem uma preferência por genitália masculina e pelas axilas. Ele é de resolução demorada e o tratamento é apenas sintomático, com antihistamínicos e corticoides. Não é necessário usar as medicações escabicidas se o tratamento já tiver sido realizado. Agora eu vou falar um pouco sobre a pediculose. Essa doença é causada pelo Pediculus humanus, variedade Captis. É uma doença mais comum em crianças de 3 a 11 anos, principalmente nas meninas, devido ao fato das meninas costumarem ter cabelos mais longos. A transmissão ocorre pelo contato direto com pessoas infectadas, com objetos dessas pessoas também, como pentes, escovas, toalhas, bonés, e ela tem um impacto no bem-estar e na vida social da criança. O principal sintoma dessa doença é o prurido, que é causado por uma reação de hipersensibilidade à picada do inseto. Essa reação ocorre após 2 a 6 semanas na primeira infestação e 1 a 2 dias nas reinfestações. O prurido é bem intenso e pode resultar em escoriações e infecção secundária. As lesões são eritematosas, descamativas e possuem escoriações que são localizadas principalmente na região occipital. É bem comum a presença de hipetiginização e linfadenomegalia occipital e cervical. O diagnóstico é realizado através da inspeção do couro cabeludo da criança, onde serão encontrados os ovos do parasita, que são as lêndias, aderidas firmemente à haste do cabelo. Um diagnóstico diferencial da pediculose é a dermatite seborreica, conhecida como caspa, porém, diferentemente das lêndias, as caspas são bem descamativas e facilmente removidas. Já as lêndias, elas são mais aderidas à haste do cabelo. Em relação ao tratamento, a medicação de escolha é a permetrina, loção a 1%, devendo ser orientado que a criança lave os cabelos com shampoo convencional primeiro e posteriormente aplique o produto nos cabelos úmidos, em toda a extensão do couro cabeludo, atrás das orelhas e na nuca. Deixe agir por 10 minutos, passar o pente fino para remover piolhos e lêndias, enxaguar com água morna e repetir o procedimento após 7 dias. O tratamento via oral está reservado a casos refratários ao tratamento tópico e ele é realizado com a ivermectina de 6 mg. A ivermectina ela só pode ser utilizada em crianças acima de 5 anos de idade e com mais de 15 kg de peso. Ela deve ser utilizada na dose de 200 microgramas por quilo. Tomando como exemplo uma criança de 20 kg, ela tomaria meio comprimido em dose única e teria que repetir a dose após 7 dias. Além do tratamento medicamentoso, é importante orientar a família a desinfetar toalhas, pentes e escovas com álcool e limpar com água fervente e remover manualmente as lêndias utilizando uma combinação de água morna e vinagre. Existe uma variação da pediculose, que é a pediculose do corpo, que é causada pela variedade corpóreis do Pediculus humanus.
é uma doença mais comum em pessoas com condições precárias de higiene. As lesões consistem em pápulas eritematosas causadas pela picada do inseto, sinais de escoriação devido ao prurido, infecção secundária. E o tratamento é a troca e lavagem das roupas e noções de higiene. Outro tipo de pediculose é a pediculose púbica, que é causada pelo Pityrus pubis e acomete principalmente a região púbica, cabelos, sobrancelhas e cílios. A mácula cerúlea é uma mancha azul acinzentada, resultante da ação local da saliva do parasita. A transmissão é pelo contato corporal íntimo e prolongado, habitualmente sexual. Os diagnósticos diferenciais são a blefarite, quando acomete os cílios, dermatite atópica ou seborreica. O tratamento é a depilação íntima, extração mecânica das lêndias com vaselina e o uso da ivermectina via oral. Agora eu vou falar um pouco sobre a larva migrans cutânea. Essa doença tem como agente etiológico Ancylostoma caninum e Ancylostoma brasiliensis, que são vermes que habitam o intestino de cães e gatos, sendo esses animais seus hospedeiros definitivos. Esses animais contaminados eliminam fezes no meio ambiente contendo os ovos ou larvas desse parasita. Essas larvas se desenvolvem, assumem sua forma infectante e penetram na epiderme do ser humano. A penetração da larva na pele forma uma pápula pruriginosa. Como essa larva não tem capacidade de invadir a derme, ela permanece na epiderme e vai migrando cerca de 2 a 5 centímetros por dia, determinando um trajeto serpiginoso. O prurido é intenso, geralmente associado a escoriações e infecção secundária. As lesões podem estar localizadas em qualquer área do corpo, mas preferencialmente estão nos pés, na região glútea. O período de incubação é de 15 dias, mas há relatos na literatura de até 7 meses, desde o contato até a manifestação dos sintomas. E a larva ela morre entre 2 a 8 semanas, porém existem relatos de até 1 ano. O tratamento vai depender da quantidade de lesões. Se for uma lesão única ou poucas lesões, menos de 5 lesões, pode ser realizado o tratamento tópico com tiabendazol a 5%, pomada, devendo ser aplicado nas lesões 2 vezes ao dia por 14 dias. Se houver mais de 5 lesões e a criança tiver mais de 2 anos de idade, pode ser utilizado o albendazol de 400 mg via oral, devendo ser tomado um comprimido em dose única e repetir o esquema após 7 dias. Em casos mais extensos e formas disseminadas da doença, o tratamento será com o albendazol de 400 mg, porém deve ser tomado um comprimido uma vez ao dia por 3 dias. Uma outra opção de medicação oral é o tiabendazol, na dose de 50 mg por quilo por dia. Para uma criança de 20 kg, seria um comprimido de 8 em 8 horas durante 5 a 10 dias. Para crianças com mais de 5 anos e mais de 15 kg, pode ser utilizada a ivermectina na dose de 200 microgramas por quilo. Então, tomando como exemplo uma criança de 20 kg, seria meio comprimido em dose única, devendo ser repetida a dose após 7 dias. O tratamento da larva migrans cutânea é basicamente medicamentoso, pois a remoção cirúrgica da larva é extremamente difícil devido à dificuldade de localizá-la. Em relação à miíase, essa doença tem como agente etiológico as larvas de moscas, principalmente a Dermatobia hominis. Ela é mais comum em áreas rurais e em viajantes provindos de regiões tropicais, sendo a quarta doença mais comum nesses viajantes. A fêmea deposita seus ovos em roupas e no solo, e outros insetos, como vetores, transmitem para os seres humanos. A miíase é dividida em miíase primária e secundária, sendo a primária também chamada de furunculoide ou berne. Ela é caracterizada por um nódulo inflamatório, semelhante a um furúnculo, que possui um orifício central pelo qual a larva respira. Esse orifício elimina um líquido claro e a sensação é de uma ferroada local. A localização mais comum é em áreas descobertas, como couro cabeludo e face. Já a miíase secundária ou cavitária, ela é caracterizada pela deposição dos ovos em feridas abertas e o aspecto da lesão depende da localização e do número de larvas.
O tratamento da míase primária baseia-se na oclusão do orifício central do nódulo com esparadrapo e vaselina sólida, porque com isso a larva vai emergir para tentar respirar e vai ser possível a retirada dela com o uso de uma pinça. Caso não seja possível a extração com a pinça, recomenda-se a retirada cirúrgica. Já no caso da míase secundária, é recomendado o debridamento com retirada mecânica das larvas sob condições estéreis. E também pode ser feito o tratamento sistêmico com ivermectina com repetição da dose em 24 horas. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a tungíase. Essa doença tem como agente etiológico a fêmea da Tunga penetrans. Ela é mais comum em pacientes de áreas rurais e de baixo nível socioeconômico ou pacientes provenientes de viagem a fazendas ou zona rural. A fêmea penetra na derme, deposita seus ovos e com isso vai surgir uma pápula amarelada com um ponto escuro central. No início pode haver também a presença de edema, eritema, prurido e dor. A localização mais comum das lesões é nos pés, nas regiões glútea e genital. O diagnóstico é clínico e o tratamento consiste na remoção cirúrgica da fêmea e dos seus ovos sob condições estéreis. Não existe evidência da eficácia de medicações no caso da tungíase. Bom, era isso que eu queria falar sobre as dermatoses parasitárias da infância. Agradeço a atenção e agradeço a todos que assistiram até aqui. Obrigada.